voltando hoje a gravar meus vídeos de assuntos que eu considero relevante aqui no Instagram. Eu tenho visto há algum tempo postagens assim de influencers e tudo mais falando textos sobre maternidade que dizem assim: antes da maternidade eu acordava a hora que eu queria, dormia a hora que eu queria, fazia o que eu queria, enfim, né? Tudo o que eu queria eu fazia. Aí quando você veio, no caso a criança, né? Eu não posso mais fazer nada. É assim, é tipo resumindo que as pessoas escrevem, né? Que não pode isso, não pode aquilo, mas você foi a melhor coisa que me aconteceu. Isso são coisas que eu não consigo entender muito. Pra mim não encaixa. Mas veio assim, junto com um livro que eu tô lendo. E essas postagens e esse livro, eu comecei a refletir sobre isso. E nesse livro fala como que o inimigo das nossas almas tenta nos parar, tenta nos deixar chateados, tristes e não desfrutar do hoje, que é o hoje, o presente que Deus está nos dando hoje. E o que ele faz? Ele coloca pensamentos na nossa mente para a gente olhar para o passado como algo melhor. Antes era melhor, antes eu podia fazer o que eu queria, né, nesse contexto de maternidade. Antes eu dormia as horas que eu queria, antes eu fazia não sei o que, antes era melhor. No contexto de casamento, muitas vezes, antes de eu casar com essa pessoa, eu podia fazer o que eu queria, eu não precisava prestar contas, eu não precisava trocar uma ideia, eu fazia o que eu queria com o meu dinheiro, eu fazia o que eu queria, sabe? Ou quando eu não era casada com essa pessoa, meu pai me tratava melhor do que ele, ou a minha mãe cozinhava melhor do que ela, sabe? Sempre essas comparações com o passado. Não desmerecendo o passado foi importante, mas a gente tem que viver o hoje e fazer com que esse hoje, esse presente, que é o hoje de Deus nas nossas vidas, seja bom, seja alegre, a gente possa desfrutar desse presente. E na maternidade eu vejo dessa forma, que a gente precisa desfrutar do hoje. Se hoje eu não estou conseguindo fazer algumas coisas que eu gostaria, por conta que eu tenho que cuidar das crianças, então eu vou me alegrar com esse cuidar das crianças. Esses dias eu li uma frase que diz assim que esse mundo, essas ideias que foram construindo na nossa mente, tentando construir, e eu pensava desse jeito há um tempo atrás. Outro dia eu vou fazer um vídeo falando também sobre isso, que a maternidade, tipo, é um peso, é um fardo. E esse autor dizia assim, ó, que tentaram tirar da mente das mulheres que elas podem ficar em casa se divertindo com os filhos. Isso pra mim foi uma palavra assim, ó, tipo, ecoou dentro de mim, se divertindo com as crianças. E a partir dali eu comecei a olhar um pouquinho diferente algumas coisas que eu não tava me divertindo muito. E eu tô tentando proporcionar isso, assim, no nosso ambiente aqui. Mas voltando, isso de olhar para o passado me faz lembrar do povo de Israel. Eles eram escravos no Egito. Deus viu o sofrimento deles, o clamor deles de serem livres, levantou um libertador, libertou eles da escravidão, levou eles para o deserto, dava comida para eles todos os dias. Eles não precisavam pensar o que eles iam cozinhar no dia seguinte, que tinha comida. Eles não precisavam se preocupar com isso. Durante o dia, Deus mandava uma nuvem para eles, o sol não queima eles, e durante a noite, uma coluna de fogo para iluminar. E eles mesmo assim acharam motivo para olhar para trás e pensar: eu acho que era melhor quando a gente era escravo, porque lá a gente tinha tal comida, a gente tinha isso, tinha aquilo outro. Poxa, mesmo com tudo isso, com esse presente que Deus estava dando para eles, eles estavam olhando para trás e lembrando daquela escravidão e tentando achar que aquilo era melhor do que o hoje, do que aquele momento que eles estavam vivendo. E trazendo para o nosso contexto de maternidade, muitas vezes a gente faz isso. Antes os filhos era melhor, agora é isso aqui que está assim. Poxa, se a gente conseguisse olhar para o hoje, para esse presente que é uma bênção que Deus está nos dando e que a maternidade é uma bênção para nós, principalmente para nós mães, mulheres,
muda muito a nossa vida, mas muda para melhor. A gente se torna uma pessoa muito melhor, nós nos tornamos melhores. E nós somos salvos de nós mesmos. Eu sempre digo que o casamento me salvou de mim mesma, mas a maternidade muito mais. Quando eu casei eu era 100% egoísta. Aí eu fiquei 50%. E depois da maternidade eu não sei se eu ainda tenho um egoísmo dentro de mim sobre as minhas coisas, sobre a minha forma de pensar e agir, mudou muito. E eu queria trazer isso para vocês como uma forma de nós refletirmos e que a gente consiga contemplar esse hoje como uma bênção. O presente é uma bênção de Deus para nós. É isso.